É, a gente mencionou no começo da aula passada que a gente tem duas propriedades do campo vetorial que nós olhamos, que nos diz, que nos consegue descrever completamente esse campo. Tá? É, um deles é a lei de Gauss, né? Então, no caso do campo elétrico, né? A lei de Gauss, que a gente viu que se a gente tiver uma superfície fechada, o fluxo ao longo dessa superfície fechada é proporcional à carga interna a essa superfície. E a outra coisa que nós vamos olhar é o que a gente tem, né, em, em caminhos, né? O que acontece quando eu pego uma partícula, por exemplo, e eu ando com ela, né, ao longo de uma trajetória. Geralmente são trajetórias, pode ser abertas ou fechadas, mas o conceito vem de trajetórias fechadas. Em uma trajetória, e o que acontece, né, com essa partícula quando, né, ao longo dessa trajetória ela sente a presença de um campo elétrico, tá? Então essas duas coisas vão. Então essa semana a gente termina todos os conceitos necessários para a gente descrever o campo elétrico, tá? Então essa semana é a segunda parte. Então a primeira parte foi a lei de Gauss, a segunda vai ser essa do potencial elétrico, tá bom? De onde que vem, né, essa ideia de a gente ver trajetórias é, ao longo de um espaço, né, que tem a presença do campo elétrico? Vem da ideia de trabalho, né? Então, se eu tenho uma força, né, que atua no meu sistema, e eu tenho, por exemplo, a partícula em A, e eu quero levar ela a B, eu vou e ela vai sofrer forças, né, para eu levar ela de A a B. Eu tenho algo que é um trabalho realizado por essa força, né, que é dado por essa equação aqui. Então, dependendo do caminho, isso pode ser diferente, tá? Isso pode ser diferente. Se a força, né, é conservativa, ela independe do caminho. Então, por exemplo, aqui, se eu for levar a partícula A de B e minha força é conservativa, eu posso usar esse caminho aqui que está passando aqui, né, por cima, ou esse aqui, ou esse até que faz laço. Eu teria o mesmo eu realizaria o mesmo trabalho, tá? Se eu posso realizar um trabalho, se independe da trajetória, eu consigo definir energias potenciais. Então vamos lá, vamos pensar em exemplos que vocês já viram em outras disciplinas de energias que são conservativas, né? São aquelas energias que eu, por exemplo, posso extrair do sistema, mas eu consigo facilmente colocar novamente. Então, o caso, por exemplo, de uma bolinha. Se eu estou pegando a partícula de A a B, e independe do caminho, eu consigo criar eu consigo descrever isso, né, a partir de uma energia potencial, né, porque só depende dos pontos, né, A e B, não depende da trajetória. Exemplos disso, por exemplo, a energia potencial gravitacional, né, que eu consigo, por exemplo, eu tenho uma bolinha que eu vou deixar ela cair, então a energia potencial é maior, né, quando está na parte de cima do que na parte de baixo, né? Tipo, uma altura maior do que uma altura menor. Então, mas eu consigo facilmente, por exemplo, voltar essa energia potencial se eu pegar a bolinha e levar ela
até o ponto inicial dela. Se eu fizer isso, veja que eu posso fazer qualquer movimento que eu não vou ter diferença, né, nessa energia potencial. A força elétrica, tá, é uma energia, é uma força, a força de Coulomb, né, a força elétrica, é uma força conservativa e a gente vai demonstrar isso, tá? Aqui, então, a gente pode definir a força, né, substituindo a força aqui pela lei de Coulomb, né, a definição do campo elétrico, né, Q0 é, e o Q0 sai da integral. E veja que eu posso definir aqui uma integral, né, entre A e B do campo elétrico. Veja que não é mais uma integral da força, é uma integral do campo elétrico. E do mesmo jeito a gente pode definir uma energia potencial elétrica, né, dado por isso aqui. Lembrando que energias, né, são definições, a gente geralmente define elas a partir de diferenças de energias, né? A gente pode, por exemplo, definir que A é zero e aí a gente vai ver qual que é a energia em B relativa a A, né? Então a gente geralmente tem algo que define um ponto zero, alguma coisa assim. A gente vai ver isso também depois. Então, a gente define a energia potencial elétrica dessa maneira. Ok. Veja que a gente tem uma parte aqui que não depende de Q0, que não depende da partícula que está saindo de A e chegando a B, que é essa parte aqui. Essa parte aqui, tá, é que nós vamos chamar de potencial elétrico, tá? Não energia potencial, só potencial elétrico, tá? Que é, caso eu tenha uma presença de campo, eu vou ter um potencial entre dois pontos, né? Eu tenho o espaço aqui com campo elétrico, eu posso definir a diferença de energia de potencial entre esses dois pontos, sendo a integral de caminho entre os pontos vezes o campo elétrico, que é essa notação aqui, tá? Veja, então, que as definições são bem parecidas, né? E veja também que o potencial elétrico está para o campo elétrico igual a energia potencial elétrica está para a força elétrica, né? É como se eu tivesse uma carga de prova para calcular o campo elétrico. Mas se eu não tiver essa carga, eu tenho potencial elétrico. Então, caso tenha uma carga no ponto A, eu vou ter um potencial tal, né? Caso eu tenha uma carga A e queiro levar essa carga A a B, o potencial elétrico é dado por essa forma, né? Geralmente, tá? A gente define que o potencial elétrico é zero no infinito, tá? Que é onde o campo elétrico é sempre zero, né? Se a distribuição de cargas não vai até infinito, né? Que isso gera energia infinita para a gente colocar, né? A distribuição de cargas. A gente precisa de energia infinita, é uma aproximação, mas eu estou com uma distribuição de cargas próximo de mim, no infinito, o campo elétrico vai ser zero, porque ele sempre cai com o quadrado da distância. E aí a gente geralmente define o potencial igual a zero no infinito. Então, quando a gente quer, por exemplo, a gente geralmente define o potencial num ponto P, sendo o potencial do infinito até o ponto P.